satisfaz minha alma, pois em meu lugar sofreu. Vida e liberdade plena, sua salvação me deu. Cristo satisfaz, Cristo satisfaz, satisfaz completamente. O meu alvo sem igual, que se encontra ao pé da cruz, é servir e honrar o bom Jesus. Cristo satisfaz minha alma, pois que me livrou do mal. Amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes do quadro Vivendo a Palavra, quero vos saudar com a paz do Senhor, desejar um bem-vindo a cada um dos irmãos, dos ouvintes que estão aí todos os dias conosco, e nós estamos chegando aqui mais esse dia para prosseguirmos a nossa viagem. Hoje chegando a 1 Samuel capítulo 28, já entrando aqui na reta final de mais um livro da Palavra de Deus. Convido você a abrir a sua Bíblia, se você puder, e vamos então ler a Palavra do Senhor. Versículo 1. E sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus os seus exércitos para a peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi: sabe de certo que comigo sairás ao arraial, tu e os teus homens. Verso 2. Então disse Davi a Aquis: assim saberás tu que fará o teu servo. E disse Aquis a Davi: por isso te terei por guarda da minha cabeça para sempre. Verso 3. E já Samuel era morto, e todo Israel o tinha chorado, e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. E Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores. Verso 4. E ajuntaram-se os filisteus, e vieram e acamparam-se em Sunem, e ajuntou Saul a todo Israel, e se acamparam em Gilboa. Verso 5. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu, e estremeceu muito seu coração. Verso 6. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor lhe não respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Verso 7. Então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá ela e a consulte. E os seus criados lhe disseram: eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. Verso 8. E Saul se disfarçou e vestiu outras vestes, e foi ele e com ele 2 homens, e de noite vieram à mulher, e disse: peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira, e me faça subir a quem eu te disser. Verso 9. Então a mulher lhe disse: eis aqui tu sabes o que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores. Por que, pois, me armas um laço à minha vida para me matar? Ou para me fazer matar? Verso 10. Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. Verso 11. A mulher então lhe disse: a quem te farei subir? E disse ele: faze-me subir a Samuel. Verso 12. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz, e a mulher falou a Saul, dizendo: por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. Verso 13. E o rei lhe disse: não temas, porém, que aqui vês? Então a mulher disse a Saul: vejo deuses que sobem da terra. Verso 14. E lhe disse: como é a sua figura? E disse ela: vem subindo um homem ancião, está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Verso 15. Samuel disse a Saul:
Por que me desinquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul: Muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei a ti, para que me faças saber o que eu hei de fazer. Verso 16. Então disse Samuel: Por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te tem desamparado e se tem feito teu inimigo? Verso 17. Porque o Senhor tem feito para contigo como pela minha boca te disse, e o Senhor te tem rasgado o reino da tua mão e o tem dado ao teu companheiro Davi. Verso 18. Como tu não deste os ouvidos à voz do Senhor, e não executaste o fervor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isso. Verso 19. E o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo, e o arraial de Israel o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. Verso 20. E imediatamente Saul caiu estendido por terra, e grandemente temeu por causa daquelas palavras de Samuel. E não houve força nele, porque não tinha comido pão por todo aquele dia e toda aquela noite. Verso 21. Então veio a mulher a Saul, e vendo que estava tão perturbado, disse-lhe: Eis que deu ouvidos à tua criada, a tua voz, e arrisquei a minha vida, e ouvi as palavras que disseste. Verso 22. Agora, pois, ouve também tu as palavras da tua serva, e porei um bocado de pão diante de ti, e come, para que tenhas força para te pôres a caminho. Verso 23. Porém ele o recusou e disse: Não comerei. Porém os seus criados e a mulher o constrangeram, e deu ouvidos à sua voz, e levantou-se do chão, e se assentou sobre uma cama. Verso 24. E tinha a mulher em casa uma bezerra cevada, e se apressou, e a degolou, e tomou farinha, e amassou, e cozeu em bolos asmos. Verso 25. E os trouxe diante de Saul e de seus criados, e comeram. Depois levantaram-se e se foram naquela mesma noite. Não vivo só, Jesus, meu piloto, de mim teve dó. Senti paz e gozo e sede de amor, senti-me ditoso junto com o Senhor. Pra o mundo estou morto, já não vivo só, Jesus, meu piloto, de mim teve dó. Muito bem, meus amados e queridos irmãos, acabamos aí a leitura do capítulo de número 28 aqui de 1 Samuel. Para a nossa mensagem de hoje, eu quero reler com você o verso 14, que nos diz assim: E lhe disse: Como é a sua figura? E disse ela: Vem subindo um homem ancião, está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Outrora eu chorava de tristeza, mas agora choro de satisfação. Outrora. Meus amados e queridos irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, este capítulo nos mostra de maneira clara o que acontece a um servo ou uma serva de Deus que se afasta de Deus
e quando Deus se afasta dele ou dela devido a essa pessoa tomar um caminho contrário à vontade do Senhor. Saul, que iniciou sua carreira tão abençoada, como vimos, cheio de Deus e até profetizando, não se firmou na obediência ao Senhor. Por fim, Deus se retirou dele e o diabo tomou conta de Saul. Este capítulo nos mostra Saul descendo ao fundo do poço espiritual, indo participar de uma sessão espírita, a fim de que Samuel, que já havia falecido, pudesse falar com ele. Saul antes buscou a Deus, porém Deus não lhe respondeu por nenhum meio lícito ou legítimo, nem por profeta, nem por sonhos, nem por Urim e Tumim. Urim e Tumim diziam respeito a duas pedras preciosas que havia no peitoral do sumo sacerdote, pelas quais Deus revelava a sua vontade. Mas como Deus estava irado com Saul, Deus se silenciou para com ele. Saul, ao ver o exército filisteus, se desesperou de medo e foi atrás de uma médium espírita ou feiticeira para tentar ouvir o profeta Samuel, o qual já havia morrido. Ora, nós sabemos, amados irmãos e ouvintes, que Deus havia proibido terminantemente em sua lei a prática de se consultar mortos. Depois você pode ler em sua Bíblia Deuteronômio capítulo 18, versos 9 ao 12. Por outro lado, como o capítulo lido hoje nos fala, Deus não respondeu a Saul pelos meios lícitos, corretos. Deus não falou com ele por profeta, nem por sonhos, nem pelas pedras da estola sacerdotal. Assim, jamais Deus iria falar com Saul através de um meio errado que ele próprio condena em sua palavra. Sabemos que Deus não se contradiz. Jamais o Senhor iria permitir que seu amado servo Samuel, que já estava na eternidade em descanso, viesse para falar com Saul, atendendo o pedido de uma mulher feiticeira, escrava de Satanás. Se não foi Samuel quem falou através da médium, quem foi então que imitou o profeta de Deus? Com certeza foi o pai da mentira, Satanás. Sua especialidade é enganar. Ele se passou por Samuel e, como já sabia que os filisteus iriam massacrar o exército de Israel no dia seguinte, pois o diabo também sabia que Deus não era mais com Saul e que Saul já há muito tempo estava em seu próprio poder, no poder dele, Satanás, disse então o óbvio. Na batalha do dia seguinte, Saul e seus filhos morreriam, o que de fato veio a ocorrer. Não porque o diabo falou por meio da feiticeira, mas porque já estava determinado por Deus. Amados irmãos e ouvintes, vigiemos e oremos para não sermos enganados pelo inimigo. A palavra de Deus nos alerta que o diabo se disfarça até em anjo de luz, a fim de enganar aqueles que não vivem em comunhão com Deus. Leia na sua Bíblia, 2 Coríntios 11, versículo 14. O apóstolo Pedro também nos aconselha: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 de Pedro 5, versículo 8. Meus irmãos e ouvintes, há um hino antigo que diz que o diabo vem calçado com sapatinho de algodão. Ele enganou Eva, ele enganou Acã, ele enganou tantos e enganou também Saul, e quer enganar também a mim e a você. Então, vigiemos e oremos em todo o tempo e andemos em comunhão
e obediência ao nosso Deus. Que Deus nos livre, que Deus nos guarde para não sermos enganados pelo inimigo das nossas almas. Eu vivia triste só, Jesus me ergueu do pó, na dura cruz sofreu e plena paz me deu. É Ele quem me protege, morreu pra me libertar. Pela sua imensa graça, meu resgate quis pagar. Pra frente feliz eu vou, com Jesus a caminhar. Sem Ele os dias são como noite sem luar. Jesus é maravilhoso, é o Santo de Israel. Ele é o Todo-Poderoso, seu nome é Emanuel. Muito bem, meus amados irmãos, terminamos então a leitura do capítulo 28, esse capítulo que tem sido muito polêmico no decorrer da história, mas Deus tem falado ao nosso coração através deste capítulo. Convido você para orarmos juntos ao Senhor. Querido Deus, maravilhoso Pai Celestial, quero te glorificar por mais esse capítulo da Tua Palavra, Senhor. Este capítulo em que o Senhor nos adverte que devemos tomar todo cuidado, porque o nosso inimigo ele é especialista em enganar. Pai querido, nos livra das astutas ciladas do inimigo, Senhor. Que nós possamos viver em comunhão contigo, em obediência à Tua Palavra, porque desta forma o Senhor falará conosco pelos meios certos e jamais, Senhor, pelos meios errados. Deus, nos livre de sermos enganados pelo inimigo. Pedimos a Tua ajuda, a Tua graça, em o nome de Jesus. Amém. Navegando em altos mares, é um anal que me conduz. Medo eu não tenho, pois no leme está Jesus. Estou sempre alerta, pois a vida é certa de Jesus o Salvador. Do inferno estou liberto, pelo sangue estou coberto, sangue de nosso Senhor. Assim, meus amados irmãos, estamos chegando ao final do nosso quadro de hoje. Que Deus possa lhe dar um dia abençoado na presença do Senhor, juntamente com a sua família. E eu aguardo você amanhã para nós prosseguirmos aqui a nossa caminhada. Estaremos lendo o capítulo 29, estamos entrando aí na reta final de 1 Samuel, que possui 31 capítulos, e amanhã estaremos lendo já o capítulo 29. Continue firme no seu propósito, Deus ainda tem muito para lhe abençoar através da sua palavra. Um abraço e até amanhã, na paz do Senhor Jesus. Liberto do mundo estou, eu sei que de Deus filho sou, de julgos tão penosos.